Hoje é o primeiro domingo do segundo semestre, está iniciando o segundo semestre, né? Já foi a metade do ano, o ano da grande colheita. E aí está gerado em nossos corações que esse é um ano de conquista, está profetizado sobre esse altar que esse é um ano de grandes bênçãos. Você pode confirmar isso? Obrigado, Júnior. Deus te abençoe. É um ano de não só de expectativa alta, mas de realizações, de Deus agir, de vermos Deus agir em nossas vidas. Mas quero acrescentar, além de estarmos na expectativa de se cumprir em nossas vidas os planos de Deus, é já estarmos gratos por tudo que Deus tem feito por nós até hoje. Deus se agrada de um coração grato. Estamos olhando para a colheita, mas precisamos ser gratos pela semente que está em nossas mãos. Estamos olhando para nossas conquistas. Isso é bom, isso é necessário, mas precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado até hoje, por estarmos aqui nessa manhã, pelo privilégio de podermos sairmos das nossas casas e termos um lugar como esse para nos reunirmos. Não se encontra em qualquer lugar uma geografia profética como essa. Então sejamos gratos a Deus. As semanas, os dias são corridos, acabamos muitas vezes nos atropelando pelo excesso de atividade, mas precisamos sempre lembrar de estarmos gratos a Deus. Gratos porque um dia o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou. Um dia, nós que estávamos como ovelhas desgarradas, fomos trazidos para o Evangelho. Nós que andávamos nas trevas, hoje andamos na luz do Evangelho e da graça de Jesus Cristo. Então, vamos começar a conceituar nessa manhã. Então, o primeiro ponto, se a nossa série é sobre o Evangelho e o serviço, então, hoje será uma manhã que a gente vai usar bastante a Bíblia e conceituarmos aquilo que a gente precisa estar atento, né? Então, a primeira palavra que nós precisamos conceituar é o Evangelho, que se torna algumas vezes corriqueiro ouvir falar, mas esse é o primeiro grande mistério que a gente precisa estar destacando nessa manhã. Nós somos salvos pela graça. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, né? Ou mais literal seria uma boa notícia. E essa boa notícia que sai da cidade de Jerusalém, atravessa os séculos e os mares e os continentes e chega até nós. E por isso que nós estamos reunidos aqui, por causa do Evangelho. O Evangelho, a mensagem, as boas novas, uma mensagem poderosa que foi anunciada e chegou até nós. A graça de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Precisamos complementar sempre que o Evangelho que nos alcançou, a boas novas que nos alcançou, é a boas novas de salvação. E é isso que importa para nós, que nós somos salvos. E aí precisamos estar atentos sobre e entendermos, estudarmos, adquirir o conhecimento, o que é essa salvação,
a grandiosidade da salvação que tem nos alcançado. O próprio Deus derramou o seu sangue através de Jesus Cristo, que se manifestou nesse mundo para nos salvar, para a nossa redenção. E Jesus Cristo nos substitui na cruz, o sacrifício substitutivo. Jesus Cristo nos substituiu na cruz para a nossa redenção e para a justificação. Nós que éramos condenados pelos nossos pecados, hoje somos declarados diante de Deus que estamos justificados perante a ira de Deus. E o poder desse evangelho, a graça que nos alcança, não só nos resgata, mas nos transforma. O evangelho, as boas novas da salvação, precisa transformar as nossas vidas, e é o que na doutrina é chamado de regeneração. Nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, e agora somos transformados em servos de Jesus Cristo, e num processo de cada dia somos santificados. Precisamos ter esses conceitos sempre guardados conosco: redenção, justificação. Vamos sempre repetir isso aqui: redenção, justificação, regeneração e santificação. Nós fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. O evangelho é isso, sermos salvos pela graça. E o pastor Tiago, muito sabiamente, inspirado por Deus, em um domingo à noite, pregou exatamente sobre isso, de não banalizarmos essa graça. Estamos salvos, está garantido para nós a salvação. Isso é tão grandioso que agora tem que transformar o nosso viver, tem que transformar a nossa vida, tem que modificar o caminho que prosseguirmos, tem que mudar o nosso caráter. E não é por nós mesmos, é o poder da graça, é a graça de Deus que nos transforma. E esse é o cuidado que nós temos que ter, de sempre de não deixar que as vãs doutrinas que se espalham pelo mundo venham nos atingir. Precisamos viver uma vida de santidade, de integridade, de uma ética elevada. É isso que o evangelho produz em nós. Para a eternidade, o evangelho produz a nossa salvação, e para o dia de hoje ele produz a transformação. Precisamos ser transformados, e a Bíblia nos traz sérias advertências se nós não preservarmos isso. A Bíblia fala que Pedro vai escrever que se nós que fomos salvos por Jesus Cristo não vivermos conforme o chamado que nós estamos, o nosso segundo estado é pior do que o início. 2 Pedro 2:20, falei que ia citar a Bíblia várias vezes. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Que Deus nos livre dessa condenação. Hoje nós temos o conhecimento que a graça de Deus nos salvou. Precisamos viver uma vida digna, conforme as Escrituras, não confiando em nossos esforços, mas sabendo que o poder do Espírito Santo que habita em nós nos faz trilhar por um caminho melhor. É a graça de Deus que nos faz
trilhar por um caminho superior. E isso nós não podemos esquecer. No livro de Hebreus fala que, se nós banalizarmos isso, não resta mais sacrifício pelo pecado, ou seja, a condenação é certa, e precisamos sempre estar atento a isso. O Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, é a garantia da nossa salvação e um decreto de morte sobre aqueles que rejeitam. Preciso repetir isso. O Evangelho da salvação que nos alcançou é um decreto de morte sobre os ímpios. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. Nós que somos salvos, se rejeitarmos ou se recusarmos esse Evangelho, se abandonarmos a graça que um dia nos alcançou, estamos condenados eternamente, e sabendo qual é a consequência. Mas nós recebemos a Jesus Cristo e vivemos numa vida conforme o Evangelho da salvação, amém? E oramos para que Deus preserve em nós o desejo, a alegria, preserve em nós o primeiro amor. E agora que nós fomos salvos, que recebemos a Jesus Cristo, que temos a certeza da nossa salvação, o que nós vamos fazer com algo tão grandioso? O que nós vamos fazer com um tesouro tão grandioso, tão precioso? O que é que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa atitude a partir da graça que nós recebemos, da salvação que nós recebemos, do Evangelho de Jesus Cristo que nos alcançou? O que eu vou fazer a partir disso? Vou ficar afundando no sofá e zerando a série de Netflix dentro de casa? Vou ficar lamuriando e reclamando pelas dificuldades da vida? De forma alguma. De forma alguma. E para essa situação, para essa condição, nós podemos citar aqui o segundo grande mistério que nós temos na Bíblia, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, a primeira mensagem, conceituamos o Evangelho. Primeiro ponto, conceituamos o Evangelho, o Evangelho da nossa salvação. E o segundo grande mistério, o segundo ponto que precisamos conceituar aqui, é a Igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja significa eclésia, tirados para fora, chamados para fora. De uma forma não apropriada, a maior parte das vezes associamos a palavra igreja com um templo, com um edifício, com um prédio. Mas, biblicamente, vamos entender que não é isso, não é só isso, né? Então, a igreja, primeiramente, a gente pode entender como uma reunião de santos, uma assembleia de santos, que é o que nós temos aqui, uma assembleia de redimidos, uma reunião daqueles que foram lavados e resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso forma a igreja local. Então, eu e você, por um privilégio que nós não merecemos, pertencemos à Igreja de Jesus Cristo. Essa é a igreja visível, formada por cada um de nós. É usado também como igreja, como organização, né? Citando como as denominações, mas vamos nos ater a essa igreja formada por pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo. A igreja visível é o que nós estamos aqui. Se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, essa é a igreja de Jesus Cristo. O irmão que está sentado ao seu lado
pertence a Jesus Cristo. E aí na Bíblia nós vamos encontrar várias metáforas, várias citações, né? E identificarmos a igreja visível, que nós estamos aqui, e a igreja invisível. A igreja visível é em cada tempo, em cada local, em cada geografia, e a igreja invisível é aquela que se forma por todos os resgatados por Jesus Cristo, por todos os séculos, de todas as nações, de todas as épocas, de línguas, povos e nações, forma a igreja invisível. Invisível, invencível e indestrutível. Logo no começo da igreja, no livro de Atos, nós vamos ver que o Sinédrio prendeu alguns dos apóstolos, matou Tiago e ordenou que eles não falassem mais sobre Jesus Cristo. Então o Sinédrio atuou sobre a igreja visível, mas a igreja invisível lhe deu a resposta que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Império Romano perseguiu, matou, criou espetáculo no Coliseu com os cristãos da igreja visível. Mas conforme Tertuliano, o sangue daquela igreja visível é a semente da igreja invisível. O sangue dos mártires é a semente que espalha a igreja por todos os séculos. Nós vemos depois o poder do império que se tornou uma igreja dos homens, e com a força da Inquisição, e escondendo a palavra, escondendo a Bíblia nos monasteiros, sufocou a igreja visível. Mas por obra e graça de nosso Deus, levantou-se Lutero, Zwinglio, John Knox, me ajuda Mac, com os reformadores, e a igreja invisível espalhou a Bíblia por todos os lugares da face da terra, e a Bíblia chegou até nós com o poder que sustenta a igreja invisível. E aí nós fomos inseridos nessa igreja, e a Bíblia vai usar várias metáforas para ilustrar isso. A noiva de Jesus Cristo, o templo de Deus, o corpo de Cristo, a família do Senhor. E eu quero destacar aqui a metáfora que Paulo usa, a igreja como corpo de Cristo. Vamos ler alguma das passagens que Paulo escreve. Romanos capítulo 12, 4 e 5. Paulo fazendo a comparação entre o corpo, o corpo físico, né, o corpo humano, e a igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 11, mais abaixo, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, eu e você, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo aqui realmente tem uma grande inspiração para poder fazer essa, não é apenas uma metáfora, uma figura de linguagem, mas ele consegue transpor isso por algo sobrenatural, e consegue explicar para nós, consegue deixar como o corpo, nós como igreja formamos um corpo invisível, um corpo que faz parte de Jesus Cristo, estamos ligados em Jesus Cristo como um corpo, e mais ainda, estamos ligados uns aos outros, ligados aos nossos irmãos, como um membro está, como a mão está presa ao braço, nós estamos ligados ao irmão que está ao meu lado. Paulo consegue transcrever essa mensagem de uma forma extremamente brilhante, que nós observarmos, vamos ver que ele destaca a questão da unidade, e a unidade não é por sermos uniforme, por sermos igual, mas por estarmos coesos em relacionamento, estamos ligados uns aos outros, apesar da diversidade, e o mistério principal é esse: somos diferentes uns dos outros, e é exatamente essa diferença, como um membro não parece com o outro, como um membro do nosso corpo não parece com o outro, é essa diversidade que nos une uns aos outros, formando a igreja de Jesus Cristo, em um profundo mistério sobrenatural e místico. Paulo consegue descrever isso nas suas epístolas. Se nós passarmos distraídos lendo isso, podemos achar que é só uma metáfora, só uma figura de linguagem, mas é algo místico, sobrenatural, que ele consegue expressar de uma forma tão maravilhosa, uma revelação tão profunda que ele teve sobre isso, essa unidade. Não existe igreja sem unidade, sem um irmão ligado ao outro. E aí nós vamos ver na Bíblia, para nossa repreensão, que a unidade da igreja não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade de um com o outro. É eu que estou ligado ao meu irmão. Entre eu e meu irmão não tem um pastor. Não é responsabilidade do pastor manter a unidade da igreja, é minha e sua, é de cada um de nós. E aí nós poderíamos citar e ler vários textos da Bíblia, Paulo recomendando isso para a igreja, e falando que o que nos une, primeiramente, ele escreve que é o vínculo da paz. E aí em outra carta aos Efésios ele aperta mais ainda, nos falando que o que une a igreja, o que mantém a unidade da igreja, é o vínculo do amor. Uma igreja que tem por responsabilidade, que tem por ordenança, que tem por objetivo, qual é o objetivo da existência da igreja? Primeiramente, adoração. Adorarmos a igreja de Jesus Cristo, os salvos que se reúnem, eu e você que nos congregamos, que nos aproximamos, que fomos salvos pela graça. O nosso primeiro objetivo aqui como igreja é adorarmos ao nome do nosso Deus,
que vive e reina para sempre, que nos resgatou, que nos salvou. Uma função da igreja também é evangelizar, proclamar ao mundo aquilo que tem nos alcançado, porque se nós estamos aqui, é porque um dia alguém se dispôs a anunciar Jesus Cristo. Não sejamos egoístas, precisamos continuar essa proclamação, precisamos continuar proclamando e anunciando que Jesus Cristo é o único Salvador, que Jesus Cristo é Senhor nos céus e na terra, e Ele pode salvar o homem do pecado. E essa igreja que foi reunida, eu vou ler vários textos aqui, agora vou me atentar. Ela foi chamada para o serviço, para servir. Nós fomos convocados pelo nosso Senhor para servirmos, para prestarmos serviço. E a partir desse serviço, viveremos em comunhão. Sem serviço não há comunhão. Sem uma mão estendida não existe comunhão. Para vivermos em comunhão, para vivermos em unidade, precisamos viver uma vida de serviço. Então esse é o terceiro tópico que eu vou escrever agora. Então o primeiro ponto é o Evangelho, segundo, a igreja, e agora o serviço. Vou fazer uso da palavra aqui, citarmos vários textos da Bíblia, para que não tenha nenhuma dúvida, não é minhas palavras, mas preciso que se atentem aos textos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros, não administre para você mesmo, né? Administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, ou o oráculo de Deus em algumas traduções. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém? Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Que maravilha isso! Fomos chamados à liberdade. E agora, a advertência de Paulo é: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo vínculo do amor, pelo amor. Vou continuar lendo. Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o último aqui, nós poderíamos continuar citando vários textos. 1 Coríntios 15:58. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, poderia citar aqui vários outros textos, mas me conter aqui para entendermos que o serviço, estarmos na casa de Deus para exercermos serviço, para ajudar os nossos irmãos, para ajudar o crescimento da igreja, para ajudar o desenvolvimento dos nossos irmãos, faz parte de uma ordem de Jesus Cristo. É uma das finalidades de nós estarmos aqui, é servirmos primeiramente a Deus, e como corpo de Cristo,
servirmos aos nossos irmãos, servir aquele que está ao nosso lado, estender as nossas mãos àqueles que muitas vezes se encontram fracos ou abatidos, estarmos atentos à dor daqueles que passam por dificuldade. O Evangelho de Jesus Cristo nos constrange e nos condiciona a servirmos, a viver uma vida de serviço. Somos servos de Jesus Cristo e somos servos dos nossos irmãos. E para isso, conforme nós vamos ver os textos, podemos destacar no livro de Romanos, capítulo 12, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4, que em todos esses textos está citado ali os dons. Nesses capítulos está citado os dons que foram distribuídos para a igreja. Nós vamos ter as listas, algumas enumerações dos dons que foram distribuídos. Dons, precisamos destacar aqui, ou conceituarmos: dons, talentos e vocação. A maior parte das vezes parece a mesma coisa, e até algumas literaturas citam como se fosse sinônimo, mas se pegarmos como está expresso na Bíblia, nós vamos ver que dom, conforme a palavra significa originalmente, é dádiva, é algo que nós recebemos de forma gratuita, uma dádiva que nós recebemos de Deus, e que nos auxilia, nos capacita para exercermos certas atividades, tanto na nossa vida secular, como na igreja. Na vida secular nós temos os dons naturais, e nós, como igreja, como servos de Jesus Cristo, recebemos os dons espirituais, chamados de pneumáticos na Bíblia. Então nós recebemos esses dons através do Espírito Santo, não para sermos um depósito, não para sermos um lago que represa, mas para sermos um rio que flui e alcance a vida dos nossos irmãos. Os dons espirituais não é para proveito, a Bíblia adverte sobre isso, não é para proveito próprio, é para que ele transborde para a igreja, transborde para os nossos irmãos, alcance os nossos irmãos. Não existe dom, nenhum dos dons que nós vamos ver aqui uma lista, é para o nosso próprio benefício. E é esse o esplendor da Bíblia, é esse o esplendor do serviço. Não é para nosso benefício, não é para o nosso destaque. Dons e talentos foram dados a nós para o crescimento da obra de Jesus Cristo e para o benefício do meu irmão. E é por isso que nós vamos falar sobre serviço. É para beneficiar o meu irmão. Vejam que a Bíblia vai sempre esclarecer isso. Os dons. Então, dom é uma aptidão inata que recebemos. Talento é uma habilidade que precisa ser trabalhada para ser desenvolvida. Cadê o músico? O músico, ele tem o dom da música, mas cantar, você, Daniel, o músico, para cantar e tocar, precisa exercer um talento. Quanto mais trabalhar, quanto mais desenvolve esse talento, melhor se expressa o seu dom. Aí vamos, os exemplos sempre vai ser os artistas, e os melhores exemplos, vai ser sempre os artistas, os esportistas, mas precisamos observar dentro de nós, nos conhecermos,
e recebermos a iluminação do Espírito Santo para sabermos qual é o dom que nós recebemos. Que muitas das vezes nós esperamos uma chamada, uma vocação específica, direcionada, mas enquanto não chega essa vocação, enquanto não chega esse chamado, enquanto não chega essa chamada específica, vamos exercer o chamado geral. Procura a Nanda, a Gabi, o Cristiano, o Mac, e exerça o seu chamado específico, o seu chamado geral. Procure o seu chamado geral. Não fique esperando o profeta colocar a mão sobre você e determinar qual é o serviço que você tem que fazer na igreja. A Nanda com certeza vai te falar o que você precisa fazer, a Nanda e a Gabi. Me constrange isso. Vai você? Não, então o nosso serviço é para benefício do meu irmão. Então, que muitas das vezes nós ficamos orando: Senhor, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação? Coloque-se à disposição, se prontifique, se posicione inicialmente, se coloque na posição que com certeza vai aparecer vai aparecer o irmão ao seu lado para fazer aquilo que Deus tem que realizar na sua vida. Observe que sempre antes da lista dos dons, acompanhando a lista do dom, acompanhando todos esses textos em Efésios, em Coríntios, em Romanos, que fala sobre o corpo de Cristo, vai estar descrito lá alguns dos dons espirituais. Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vamos ver uma lista de dons espirituais: sabedoria, conhecimento, fé, dom de curar, dom de operar maravilhas, profecia, discernimento, variedade de língua e interpretação. Essa não é uma lista fechada e acabada, são exemplos de dons espirituais que Deus distribuiu à igreja. Uma outra lista que nós temos em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, lá tem uma lista que é chamada lista da graça, ou lista de dons da graça, ou dons do serviço. Essa é para toda a igreja, é para cada um de nós. O dom espiritual se manifesta geralmente em algumas pessoas, em alguns membros da igreja, mas a lista de serviço, a lista de dons da graça está estendida a todos. Se é profecia, seja na medida da fé. O ministério, que seja zeloso em servir. Se é ensinar com esmero e dedicação. Quem exorta, ou quem auxilia, ou quem incentiva, que seja com dedicação. Quem contribui, é para todos, com liberalidade. Se é exercer liderança, com cuidado com seu irmão. Se é exercer misericórdia, se seja com alegria, porque o Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, todos nós somos chamados a exercer misericórdia sobre os nossos irmãos, e não viver para condenar. Esse é o dom que nós recebemos. Esse é o dom que apenas o Espírito Santo pode nos dar. Está liberado sobre toda a igreja, sobre cada um de nós. E para isso precisa ser exercitado. Como um talento precisa ser exercitado. Não adianta ficar sentado esperando. Precisa ser exercitado.
Eu preciso sair da minha casa com a intenção de exercer misericórdia sobre o meu irmão, de contribuir com liberalidade, de agir na igreja, de estar à disposição. E última lista de dons de serviço. Essa é uma lista, podemos dizer que é uma lista fechada. O dom, então a primeira lista de dons espirituais é uma lista aberta, ali é apenas uma exemplificação. A lista que nós temos de dons da graça, que todos que fomos salvos, se fomos salvos pela graça, essa mesma graça nos capacita, nos dá condição a exercer um dom, pelo poder do Espírito Santo. Exercer misericórdia não é da nossa natureza. Contribuir com liberalidade não é da natureza humana, não é da nossa natureza. Mas quando o Espírito Santo age sobre nós, quando o Espírito Santo que habita em nós faz transbordar essa graça, aí esse dom vai ser exercido. É daí que nós vamos exercer esse dom. Não é da nossa boa vontade, não é um exercício meu, mas o Espírito Santo nos convence, nos move, e se preciso até nos constrange, para podermos exercer os dons da graça. Não é fácil para o homem, mas nós que fomos arrebanhados, nós que fomos resgatados, que estamos aqui nessa manhã, rendendo honras e adoração ao nosso Deus, que estamos aqui nessa manhã para vivermos em comunhão, e que temos o Espírito Santo, conforme a Bíblia nos fala que já fomos batizados nesse Espírito. Vamos nos dispor a exercer o serviço da igreja. Aleluia! E aquele que exerce a liderança, que seja com cuidado, pelo poder do Espírito Santo, não pelos seus próprios impulsos e vontades e capacidade, mas o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que adorna a noiva de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que distribui a cada um separadamente e nos une, nos mantém em unidade, através do vínculo do amor e da paz. Aleluia. E aí, Efésios capítulo 4, versículo 11, está descrito que, lê o versículo antes para poder ilustrar melhor. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Podemos dizer que essa é uma lista fechada, porque o ministério, né? Então esse é chamado de dom ministerial. Deus, é essa lista, né? É isso que compõe, é isso que Deus colocou para a disposição da igreja para exercer o ministério. E a palavra ministério significa servir, e não ser servido, e não é ser servido. A palavra ministério é servir. Alguém fala assim: que o meu ministério, como se fosse um cargo, uma posição. Aquele que quiser ser maior entre vós, que seja o menor, conforme Jesus Cristo, que seja aquele que serve ao seu irmão. Então, ministério não é estar acima do seu irmão, ministério é estar abaixo. Então, se você recebeu o ministério, esteja pronto para ajudar o seu irmão. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. Esse é o exemplo de Jesus Cristo. E aí eu vou usar
um jargão trivial, né? E contra fato não existe argumento. Aqueles que em outras igrejas julgam que eu tenho um ministério, eu recebi um ministério, então sirva ao seu irmão, ajude o seu irmão, leve a carga um dos outros, estenda sua mão para o seu irmão. E esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Cada um deve buscar no Espírito Santo em que ele pode exercer um chamado específico. Cada um de nós, e a todos o Espírito Santo distribui liberadamente. Não há contenção, não há limite. Não é um cartão de crédito com limite. Não tem limite a capacidade do Espírito Santo para distribuir dons à sua igreja. Não tem limite, não tem limite. É um cartão black, então? Não tem limite de os dons que estão à nossa disposição. Se nós não servimos, se nós não exercemos o ministério, se nós não nos colocamos na posição de ajudar nossos irmãos, é porque nós não nos posicionamos, é porque nós não buscamos, é porque não treinamos o nosso talento, não estudamos o suficiente, não nos dedicamos a conhecer a palavra. Para ensinar precisa conhecer a palavra. Então, que nós possamos estar atento, estarmos dispostos, estarmos com liberabilidade à disposição do Espírito Santo, à disposição do Espírito Santo de Deus, inseridos na igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para isso. E agora, uma última advertência. Para nós vivermos como corpo de Cristo, para nós vivermos como irmãos, para nós participarmos, sermos corpo de Jesus Cristo, precisamos viver em submissão. E essa pílula tem sido adoçada, alterada, né? Alguém fala aí, submissão é estar debaixo da mesma missão. Ou se isso falar, não vou discordar de quem fala, mas conforme escreveu Hebreus, ele fala assim: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Se nós recebemos a Jesus Cristo, se nós fomos inseridos na igreja, precisamos atender essa orientação do escritor aos Hebreus, que vivemos em submissão. E submissão é obedecer, é estar sujeito, é atender ao chamado, é receber orientação e cumprir. Se o teu líder te passa orientação, não questione. Não é seguir cegamente, né? Não estou dizendo para viver cegamente, mas se estamos debaixo do Espírito Santo, se estamos debaixo da autoridade, do poder do Espírito Santo, se somos uma igreja resgatada e agora somos corpo de Cristo, precisamos ter atenção para isso, estarmos submissos. O serviço precisa ser orientado, o serviço na casa de Deus precisa ser orientado, e Deus deu dons alguns de liderança.
Então, siga a orientação do Espírito Santo que está através da sua liderança. Essa é uma palavra dura, que me constrange, mas é a verdade bíblica. É isso que a Bíblia nos ensina. E a igreja nós só vamos fazer parte da igreja invisível e eterna, se nós, como igreja local, vivermos em submissão, vivermos em comunhão, vivermos em unidade, vivermos com as nossas mãos estendidas aos nossos irmãos. E essa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluias! A igreja, que é o corpo de Cristo, nós temos a garantia, a certeza, não é uma sugestão, não é uma autoajuda, é uma afirmação, é a garantia de Jesus Cristo. As portas do inferno não triunfam sobre a igreja de Jesus Cristo. O sinédrio romano, o sinédrio judeu, o império romano, os impérios através do século não triunfaram sobre a igreja de Jesus Cristo. E não vai ser hoje, quando se une trapaceiramente a política, a ideologia e o materialismo, se unem contra a igreja de Jesus Cristo. Não vai ser o movimento desse século que vai vencer a igreja. Aleluia. Não vai ser a ideologia que se implanta nas escolas, nos centros educacionais. Não vai ser as políticas que são direcionadas pelos governos. Não vai ser o materialismo que vai vencer a igreja. A igreja que triunfou através dos séculos continuará de pé e triunfante até a volta de Jesus Cristo, até o dia que Jesus Cristo vier buscar a sua noiva. Nós somos, como igreja, a noiva de Jesus Cristo. O inferno, o mundo, as nações, os impérios, as potestades, o mal, não pode nos vencer. O Coliseu não matou a igreja, o poder imperial e a Inquisição não conseguiu destruir a igreja, as ideologias desse mundo não vai destruir a igreja, porque nós esperamos em Jesus Cristo. Nós guardamos a nossa esperança somente em Jesus Cristo. Se nós temos essa esperança, enquanto nós estivermos aqui, vamos viver, conforme a Bíblia nos orienta, uma vida de santidade, conforme a Bíblia nos ensina, em unidade com o nosso irmão, até o dia que Jesus Cristo voltar. Até o dia da volta triunfal de Jesus Cristo, a igreja estaremos servindo aos nossos irmãos, estaremos prestando serviço àqueles que estão ao nosso lado, em unidade, em amor, em alegria e em paz.